Salve aí, rapaziada, eu falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campari, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que tá precisando de contador, para tudo que você tá fazendo, primeiro link no comentário, primeiro link também na descrição, primeiro link não, primeiro comentário, primeiro contato na descrição, tá o contato do meu irmão, contador, Campana Conte, certo? Emanuel Campana, meu irmão. Adicione ele lá para ele fazer o seu imposto de renda, fazer ali, enfim, a contabilidade da sua empresa. É um cara que tá há mais de 25 anos no mercado, excelente profissional, tá? Enfim, tava aí trabalhando registrado até uns dias atrás, né? Acho que foi 13 anos na mesma empresa, ele pode até confirmar se ele quiser comentar nesse vídeo. Enfim, precisando de contador, Campana Conte, comentário, tá? E na descrição também vai ter o contato dele, tá bom? E é de confiança, não é porque é meu irmão não, mas é bom pra caramba. Ah, e o meu irmão vai fazer uma live com o Tedesco, fiquem ligados quando eu souber a data, eu vou falar aqui, tá? Do canal Porcaria, um abraço pro Tedesco. Quando tiver a data certinho, o dia, o horário, eu passo pra vocês aqui, inclusive pra vocês acompanhar. Talvez até tenha uma transmissão simultânea aqui no canal, vou ver com o Tedesco isso ainda. Beleza? Mas no canal Porcaria vai ter. Beleza? Pra falar da contabilidade do Palmeiras, né? Não de outras coisas. Beleza? É isso. Gigantesco abraço a todos, calma que vai ter vídeo. Vamos falar o quê? Eu vou falar do rival, aí eu falo dos outros, né? Eu falei falando de Palmeiras, não, falando dos outros. Mas também pode ser um falando de Palmeiras, mas mais falando dos outros, tá? Rogério Ceni. O que aconteceu? Essa semana aí teve uma treta no elenco do São Paulo, que o Rogério... Na verdade o Marcos Paulo, que é um atacante que veio do Fluminense, ele estava na Europa, ele veio da Europa pro São Paulo, não sei se vem em definitivo ou emprestado, acho que é emprestado. O Marcos Paulo, ele curtiu um comentário que meio que criticava o Rogério, certo? Meio não, criticava o Rogério, isso não pegou nada bem, tá? Primeira coisa, ele pode criticar o técnico? Pode, internamente, tá? Minha opinião, internamente. Segunda coisa, o ego do Rogério é do tamanho do continente africano, tá ligado? É um ego gigantesco, é um cara que não admite quando está errado, ele não admite quando erra. Repara bem nas coletivas com o Rogério, quando o São Paulo perde, ele sempre fala assim, nós perdemos, mas tivemos 25 chutes, tivemos 86% de posse de bola, 912 passes certos, enfim, o gramado atrapalhou, o juiz não deu aquela falta ali, que poderia ter sido perigosa para nós. Nunca o time dele joga mal, nunca ele tá errado, entendeu? Muito raramente o Rogério fala assim, eu errei, tá? E não é tipo assim, puta, falar eu errei é a questão de humildade, o cara me diz, não, é o mínimo, se você faz bosta, você tem que reconhecer que você fez bosta, tá ligado? É o mínimo, e o Rogério não é treinador ainda, desculpa, tá? O Rogério já tá no 6º ano dele de profissional, ele começou no São Paulo em 2017, aí ele sai do São Paulo, vai pro Cruzeiro, vai pro Fortaleza, tá? Do Fortaleza ele faz um bom trabalho, sobe o Fortaleza, puta, o Fortaleza volta a crescer, ganha a Copa do Nordeste, bicampeão cearense, e faz um belo trabalho no Fortaleza, tá? E inclusive essa sementinha que o Rogério plantou lá atrás foi o que culminou nas 2 participações seguidas do Fortaleza na Libertadores. Ontem o Fortaleza foi desclassificado pelo Cerro Porteño, ok, tá ligado? Não conseguiu se classificar para a fase de grupos, mas é um time que tá criando casca na competição. Legal, chegou nas oitavas de final ano passado. Muito bacana. Tá ligado? É isso. E você vai se adaptando, você vai crescendo na competição assim, né? Mas o Rogério, depois ele foi pro Cruzeiro, tá? E aí foi um erro gravíssimo dele, gravíssimo. Ele volta pro Fortaleza, faz uma temporada ali mais ou menos no Fortaleza e vai pro Flamengo, onde ele é campeão brasileiro e, se não me engano, campeão carioca, tá? Não lembro. Só que no Flamengo, o Rogério nunca foi essa sumidade, nunca foi esse cara que todo mundo olhava e falava, puta, olha o time do Rogério, que beleza. O Rogério foi campeão brasileiro numa cagada que o Inter não conseguiu ganhar do Corinthians no último jogo. Essa é a verdade, tá? Foi um dos piores campeonatos brasileiros que teve, o Flamengo fez 69 pontos, e o mesmo ponto do Inter, se não me falha a memória, e foi campeão. E o Flamengo ainda foi campeão no último jogo, perdendo pro São Paulo, tá? Aí depois o Rogério volta pro São Paulo e tá lá até hoje. Né? Já são, como diz bem o barulho, são 102 jogos aí da volta do Rogério. E o que acontece? O Rogério precisa sair do São Paulo. Pro bem dele e pro bem do São Paulo. Tá? Senão o São Paulo vai brigar para não cair e eu não tô zoando. Tá? Eu não vou nem falar brigar para não cair. O São Paulo vai brigar para ver quem vai ser o último. O time do São Paulo não é bom. A culpa não é só do Rogério, de maneira nenhuma. Ah, tem muito machucado. Sim, tem.
Mas não era pro São Paulo estar jogando esse futebol pobre que tá jogando. Esse futebol de time minúsculo, cara. O São Paulo não é esse time. Só que, essa fase que o São Paulo tá passando, nós já passamos. A gente sabe como que é difícil. E sim, nós passamos por essa fase, e cara, recentemente. Até 2010, 2011, 2012, a gente tava nessa draga. Até 2014, vai. A gente tava nesse lixo de momento que o São Paulo tá hoje. Certo? Sendo eliminado por times ridículos. Vale lembrar que em 2000, por exemplo, 2004, a gente é eliminado pelo Paulista, num campeonato que tinha São Caetano de um lado e Santos, certo? Que era uma semifinal, e Paulista e Palmeiras na outra. Afinal, todo mundo falou, é Palmeiras e Santos, mano. E o Santos tinha um baita no time. E não, São Caetano eliminou o Santos ganhando um 4-0 no ABC. E o Paulista eliminou o Palmeiras nos pênaltis, certo? E assim... E o Palmeiras depois veio, né, 2005, foi um ano mais ou menos, 2006, aí monta o time da Trafic 2008, puta, legal, foi um time bacana, foi campeão paulista e ganhou ali a vaga na Libertadores, também, whatever. Mas o Palmeiras nunca foi, até esses tempos, né, agora, né, de tempos contemporâneos, não estava sendo mais o Palmeiras que se esperava, certo? A década de 2000... né, a década de 2000, foi basicamente uma década perdida. O Palmeiras ganha um Rio-São Paulo em 2000, se contar, apesar que muita gente não conta, mas ok, é ano 2000, ganha a Copa dos Campeões e depois ganha só o Paulista em 2008, não ganha mais nada. Aí o Palmeiras volta a ganhar em 2015, que ganha a Copa, e aí, porra, aí a gente já sabe o que está acontecendo, né? E o São Paulo, e agora falando, tirando um pouco o Rogério do foco, mas falando exclusivamente do São Paulo, o São Paulo precisa de uma modernização, certo? Agora o Galo, por exemplo, ele vai ter o estádio dele, vai inaugurar um mês que vem, se não me falha a memória. E você vai ver como isso vai dar um upgrade na vida do Galo. Um estádio moderno, novo, com mais de 40 mil lugares. Puta, vai ser foda, vai ser um baita upgrade. Certeza que a torcida do Galo vai em todos os jogos lotar o estádio. Puta, vai ser maravilhoso. É o que o São Paulo precisa. Aí muita gente fala, mas o modelo do Flamengo. O Flamengo é um caso à parte. Tá? O Flamengo tem muito dinheiro de TV, muito dinheiro de patrocínio, consegue levantar muito patrocínio, coisa que o São Paulo ainda não consegue. Tá? O São Paulo tem que se reestruturar, tem que arrumar uma parceria boa para fazer uma reforma no Morumbi. Cara, passar mais alguns anos de perrengue, porque não é fácil você jogar longe da sua casa, e se reinventar. Se não se reinventar, e eu já falei isso num outro vídeo, o São Paulo vai cair no Brasileiro, certo? E não vai demorar muito. Não sei se esse ano, mas, cara, em muito breve não passa, tá? O São Paulo aposta caro em jogadores que são apostas, fazendo mais ou menos o mesmo esquema que o Palmeiras faz, mas o Palmeiras tem uma estrutura montada, o Palmeiras tem uma base muito bem montada. O Palmeiras tem basicamente o mesmo time desde 2020, tá? Com alguma outra troca de peças, né? Foi muito assim até os anos 19 ali, certo? Daí começou a ter uma debandada boa e ficou só o Dudu, né? Mas o Palmeiras é um modelo de negócio que deu certo. Cara, implementação de patrocínio profissional, estádio, avante, tudo combinou para o Palmeiras estar nesse momento. E não tem segredo, é dinheiro, filho. É dinheiro, nego. Porque você pode até acertar num projeto de um aninho e ser campeão de alguma coisa. Mais do que isso, difícil, tá? Então assim, o Rogério precisa sair do São Paulo. O São Paulo tem essas 2,5 semanas, 3 semanas para trazer um técnico novo já, para ele começar a trabalhar, para colocar um brasileiro, um time que vai tentar o mínimo ali se classificar para uma Sul-Americana, no mínimo, tá? E tentar lá buscar a Libertadores. O São Paulo não tem um time bom. Não tem. Mas tem Caleri, tem Galo. Mano, não. Tá? Não tem. Tá bom? E nem sabe ainda qual a gravidade da lesão do Galopo. Né? Eu tava vendo inclusive o André Hernan falando na live do Meiuca que os caras lá estavam meio criticando o Zé Sanches, que tá 50 anos no São Paulo. Olha aí, 50 anos. Cara, o Dr. Rubens Sampaio ainda é médico do Palmeiras, mas ele não é o cara que tá ali na beira do campo acompanhando, tem uma equipe médica toda com ele, ele é basicamente um médico-chefe, tá ligado? Ele cuida de alguma outra coisa. O José Sanches era o cara que corria lá quando o cara caía no gramado, velho. Tanto que o Barolo apelidou ele de Dr. Geló e não é à toa. O cara tá 50 anos fazendo a mesma coisa no mesmo clube. O cara não sabe se reinventar. E o Hernan falou isso na live do Meiuca. Falou, pô, os caras falaram que compraram aparelhagem nova e ele não sabe usar.
entendeu? Então tudo isso, tudo, cara, esquema de fisiologia, nutrição, tudo precisa mudar no São Paulo, tá? Para o São Paulo voltar e conquistar coisas grandes. Não viver de esporadicamente uma Sul-Americana, um paulista, não, certo? Falando muito, cara, sem clubismo algum. O São Paulo é muito grande, para mim um dos 4 gigantes desse país, tá? Junto do Palmeiras, Corinthians e Flamengo. É um dos 4 gigantes desse país e, mano, é um time que, meu, precisa sair dessa draga, precisa sair dessa fase. Isso não é o São Paulo Futebol Clube. E aí eu concordo muito com o Barolo, tá ligado? Tenho sérias ressalvas com a história do São Paulo, com tudo que o São Paulo construiu, tal, enfim, não vem ao caso. Construiu, ganhou, venceu, tem o seu estádio próprio, mas precisa mudar, precisa se modernizar, senão vai continuar atrás, vai cair para a segunda divisão e aí a torcida vai ter que mostrar cada vez mais sua força, a diretoria vai ter que mostrar força e não é fácil jogar na segunda divisão. Quem falar que é legal, que é bonito, não é fácil, tá bom? Gigantesco abraço a todos, avante palestra.